Ao longo desse ano, cada mês nós temos trabalhado uma palavra. Agora no mês de julho, essa palavra descanso. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tempo e o cansaço do homem. Você concorda que lidar com o tempo pode ser um dos fatores de maior estresse na sua vida? É sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Como o tempo pode ser um fator estressante, um fator estressor na sua vida, e o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. A gente fica imaginando que esse é um problema da atualidade, né? Que é um problema novo, mas a verdade é que lidar com o tempo nunca foi fácil. Prova é de que existe um texto bíblico ali no Antigo Testamento, onde o autor estava falando sobre essa relação dele com o tempo, e é sobre esse texto que nós vamos estudar e ler hoje. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 3, é um texto bastante conhecido, principalmente a primeira parte da nossa leitura. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, eu vou colocar aqui no nosso painel também, mas eu acho que é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, porque em alguns momentos a gente pode fazer alguma referência a algum texto que talvez não tenha sido projetado, e você pode aí conferir. Amém? Então, abra sua Bíblia aí em Eclesiastes 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Eclesiastes 3, de 1 a 14. Eclesiastes 3, do 1 ao 14, vai dizer o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, e tempo de amar e tempo de odiar, e tempo de lutar e tempo de viver em paz, e tempo de ir trabalhar, e tempo de voltar correndo para o almoço, e tempo de voltar para o trabalho, e tempo de buscar a criança na escola, e tempo de chegar em casa, e tempo de lavar a louça e de fazer a janta, e tempo, e tempo, e tempo, e tempo. Você já tinha lido esse texto dessa forma? Ou você sempre leu esse texto achando que era tudo lindo? Ah, o tempo de plantar, o tempo de colher. Queria dizer para você que o autor, quando ele escreveu isso, ele não estava escrevendo dessa forma poética, lúdica, como muitas vezes nós lemos esse texto, achando que ele estava dizendo que era tudo muito bonitinho, ter tempo certo para cada coisa. Ele estava muito mais fazendo isso que eu acabei de fazer, tempo disso, tempo daquilo, tempo de cozinhar, tempo de esperar o feijão cozinhar, o tempo do arroz, o tempo da carne, o tempo de plantar, o tempo de esperar, e é o tempo disso, é o tempo daquilo. E aí é verdade que ele está dizendo isso, porque ele diz assim: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? É a pergunta que ele fala depois disso. O que você ganha em ter tempo para cada coisa na sua vida? O que você ganha com isso? O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? E olha o que ele diz. Ele diz assim: eu tenho visto o fardo, o peso que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. O que esse texto está querendo nos dizer logo de cara? Ele está querendo nos dizer que lidar com o tempo é um fardo. Lidar com o tempo é um motivo de cansaço para nós. E ele diz que esse motivo de cansaço
é porque nós vivemos nessa tensão, nesse paradoxo existencial. Qual que é esse paradoxo? Ele diz que tem um tempo certo para cada coisa. A vida parece estar toda organizada, tem tempo para tudo. Você primeiro precisa plantar a semente, esperar que aquela semente germine para que ela possa crescer e que ela possa dar o seu fruto, para que você possa então consumir. A vida parece fazer todo sentido, toda lógica, ela parece estar bem organizada, bem concatenada. Mas ao mesmo tempo, Deus colocou dentro de nós um anseio pela eternidade. E isso faz com que haja dentro de nós esse paradoxo, esse conflito entre ter todas as coisas ao seu tempo certo, mas eu não querer viver dentro desse tempo. Porque eu não queria estar limitado por ele. E é por essa razão que a gente tem tanta dificuldade de lidar com o tempo. Porque apesar de nós vermos que todas as coisas acontecem quando elas precisam acontecer, a gente não queria estar preso dentro desse contexto, porque a gente tem a eternidade dentro de nós. Isso é um paradoxo, isso é algo que não faz sentido. E não fazer sentido é algo que pesa sobre nós. Pesa sobre nós porque quando nós pecamos, como nós somos pecadores, agora nós somos obrigados a lidar com a finitude do tempo. Apesar de termos a eternidade dentro de nós, nós precisamos agora lidar com a finitude do tempo. E aí nós somos obrigados a fazer algo que é muito complexo. Nós precisamos administrar o nosso tempo. E se você conhece um pouquinho de administração, você sabe que é impossível administrar algo que você não conhece. É uma regra básica da administração que para que você possa administrar algo, você precisa conhecer, você precisa medir. É impossível administrar algo que você não pode medir. E aí eu te pergunto, você consegue medir o seu tempo? A gente criou o relógio, as horas, os minutos, os segundos, para dar aquela ideia para nós de que nós estamos no controle de alguma coisa. Mas a verdade é que quando a gente olha para a nossa existência, a gente não sabe bem ao certo quanto tempo que a gente tem. A gente não sabe ao certo quanto dia a gente tem, quantos dias, quantos anos a gente tem pela frente. E isso coloca sobre nós esse peso de administrar algo que é inadministrável, que não tem como ser gerido. E isso gera em nós muito peso. E é por isso que o autor vai dizer essa pergunta retórica, que ele queria escutar um sonoro não. O que ganha então o trabalhador com tanto esforço? O que vai adiantar fazer tudo ao seu tempo certo, sendo que você não vai acrescentar nenhum segundo sequer à sua existência, um minuto sequer à sua vida? E ele diz então que isso é um fardo muito grande. Quando a gente fala sobre a gestão do tempo, a gente precisa entender que gerir o tempo nos frustra por várias razões. Aqui nesse quadro, a gente encontra algumas frustrações que nós precisamos administrar com o nosso tempo. A primeira frustração é sobre a espera. A espera é quando nós somos obrigados a esperar, a angústia de achar que as coisas estão demorando demais para acontecer. A gente está lidando com o tempo dentro da perspectiva de que a gente está achando que as coisas estão enrolando muito. A gente queria que as coisas acontecessem de forma mais rápida, e quando nós somos obrigados a esperar, isso causa em nós uma certa angústia, uma certa tristeza, uma certa ansiedade, porque nós somos colocados neste lugar onde nós temos que esperar. A espera é um problema da nossa gestão de tempo. Você concorda com isso? Mas também nós somos obrigados a perseverar por vezes. Também é um problema de tempo. Por vezes nós somos obrigados a perseverar. O cansaço da perseverança, de achar que o esforço está demorando demais para acabar. E olha como que a mente humana é complexa. Por vezes ela se angustia porque está esperando alguma coisa acontecer. Por vezes ela se angustia porque ela está fazendo algo por muito tempo. A gente fica angustiado porque está demorando para acontecer. E tem hora que a gente fica angustiado porque está demorando demais para acabar. Isso não é curioso? A gente se angustia porque está demorando para começar. Tem hora que a gente se angustia porque está demorando demais para acabar.
A gente está assistindo um filme e está achando que o filme está demorado demais. Talvez a gente está no culto achando que o culto está demorado demais. Mas tudo que você queria era assistir aquele filme, ou tudo que você queria era chegar o domingo para você vir ao culto. Como que a gente lida com o tempo e o cansaço que ele gera em nós? Por vezes também a nossa angústia é porque o tempo nos revela que nós perdemos uma chance. A chance perdida é o arrependimento, o sentimento amargo de que algo aconteceu antes ou depois do que deveria. Isso acontece muito com aquela pessoa que anda de ônibus. Se ele tivesse chegado no ponto de ônibus 3 minutos antes, o ônibus não tinha passado e agora ele vai ter de esperar o próximo. Não é verdade? Se a Copa do Mundo não tivesse sido agora em julho, tivesse sido em dezembro, talvez alguns dos nossos jogadores que ficaram de fora, eles já estavam recuperados e poderiam participar da Copa, e aí talvez o resultado seria outro, a gente não teria perdido. E a gente fica com aquela sensação de que aquilo aconteceu antes do que deveria ter acontecido. Ou então a sensação é aquela de que aconteceu depois. Se você tivesse chegado antes na minha vida, talvez teria casado com você. Não é? Ou então, se eu não tivesse já comprometido, a gente podia ter alguma coisa. Olha como que isso é louco na nossa mente. A gente não consegue lidar com o tempo. Também acontece de nós termos de lidar com o fim. Quando nós somos obrigados a lidar com o término, o luto de sentir que as coisas boas acabaram rápido demais. Tudo isso é o que o tempo promove em nós. E aí a gente vai vivendo de esperas, vai vivendo de perseveranças, vai vivendo de chances perdidas, vai vivendo tendo de lidar com o fim das coisas, e a gente percebe que lidar com o tempo é algo pesado demais para nós. Foi isso que esse autor desse livro de sabedoria da Bíblia conseguiu entender. É pesado demais lidar no tempo. E eu queria perguntar para você aqui nessa noite, você concorda que lidar com o tempo não é fácil? Você concorda e consegue enxergar na sua vida situações ou circunstâncias em que você achou que lidar com o tempo estava muito complexo, muito difícil? Por que será que Deus permite isso? O autor de Eclesiastes aqui do texto vai dizer que Deus faz isso para que a gente possa aprender a temê-lo. Deus faz isso para que a gente possa aprender a temê-lo. Mas ele vai começar a explicar isso, dizendo que o tempo é complexo, porque tem hora que ele se apresenta como um presente de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Está dizendo que é um cansaço, uma fadiga ter de lidar com o tempo. Mas aqui no verso 12 e no verso 13, algo que parece não fazer muito sentido dentro da história, dentro da ideia do que ele está dizendo, ele começa a dizer que ele descobriu que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive, que ele descobriu que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. O que ele está querendo dizer aqui é que apesar do tempo ser esse cansaço, essa fadiga, esse fardo, ele também traz coisas boas, porque é no tempo que a gente faz coisa boa. É no tempo que a gente come, é no tempo que a gente bebe, é no tempo que a gente desfruta da recompensa do nosso trabalho, é no tempo que a gente tem a oportunidade de ser feliz, é no tempo que essas coisas acontecem. E é por isso que por vezes a gente fica nessa angústia de lidar com o tempo, porque a gente tem o tempo como algo que por vezes nos cansa, mas também se revela como algo que pode ser bom para nós. Ainda que o tempo seja bom, ele vai dizer que apesar disso uma coisa pesa sobre nós. Tudo que Deus faz permanece para sempre, nada se acrescenta, nada se tira. Ou seja, ainda que o tempo seja bom, ainda assim a gente se vê sob os desígnios de Deus, sobre a vontade de Deus, fazendo com que todas as coisas aconteçam no tempo de Deus.
Consegue compreender isso? É algo complexo mesmo. E diante dessa complexidade da nossa mente, de ter de lidar com um tempo que para nós é limitado, mas que nós queríamos que fosse eterno, de algo que para nós parece ser um cansaço, uma fadiga, mas que se revela como a oportunidade que Deus nos dá para vivermos coisas boas, os presentes que Deus nos dá. Diante disso, o que a gente faz? O texto vai dizer que a gente precisa lidar com essa complexidade. A complexidade disso tem que nos apontar para um caminho. Ou nós vamos acreditar que existe uma mente superior, que controla todas as coisas, que entende todas as coisas, que sabe todas as coisas, ou nós iremos caminhar para um caminho de incredulidade. O caminho daquela canção, Epitáfio, do Titãs. Quantos conhecem a canção Epitáfio do Titãs? O que ele vai dizer lá é que o acaso vai me nortear, vai me guiar. Não é isso que diz a canção? Por que aquela canção tem tudo a ver com isso que nós estamos dizendo aqui? Porque ela também é esse contexto de lidar com a finitude da vida, se eu tivesse tempo para fazer outras coisas. E diante dessa complexidade da mente e da realidade na qual nós fomos colocados, nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós acreditamos que a vida é resultado de uma mente extraordinariamente mais elaborada e consciente do que a nossa, ou nós vamos achar que tudo é fruto do acaso. E eu queria dizer para você que é mais intuitivo, faz mais sentido, é mais racional, é mais lógico na nossa mente compreender de que se as coisas estão acontecendo tais quais elas estão acontecendo, é porque existe algo superior a nós, do que nós acreditarmos no acaso. Se nós fôssemos sinceros, nós haveríamos de dizer que o acaso não faz sentido nenhum. O acaso não faz sentido nenhum. E é muito mais fácil acreditar que existe sim alguém que está no controle de todas as coisas. E é por essa razão que o autor diz que foi o próprio Deus quem fez isso, para que eu e você possamos temer a Deus. Diante dessa dificuldade de compreensão, eu e você precisamos aprender a confiar em Deus. E aí, eu queria fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém que não está preso no tempo? Você, ao olhar para as pessoas ao seu redor aí, você consegue compreender alguém que não está preso no tempo? Porque é muito fácil nós olharmos para Eclesiastes e entender que ele estava dizendo que Deus tinha feito isso ao homem para que o homem pudesse temê-lo. Mas essa ideia é algo muito abstrato. É algo quase que filosófico. Precisava ser dada concretude a essa realidade. Era preciso que houvesse um homem que não estivesse preso no tempo. Era preciso um homem que não tivesse amarrado sobre a finitude da vida. E aí eu te pergunto, quem é esse homem? Você conhece esse homem? Você conhece a história de um homem que viveu e que vive? Que morreu e que vive? Jesus é a resposta para essa angústia do sábio de Eclesiastes. Ele é esse homem que viveu no tempo, mas não estava preso no tempo. E se eu e você, então, queremos entender como nós temos uma solução para o nosso problema do tempo, como que nós descansamos desse problema que o tempo nos impõe, dessa pressão que o tempo nos impõe, desse paradoxo que o tempo nos impõe, nós vamos precisar olhar para Jesus, nós vamos precisar olhar para a concretude, para a realidade de como nós vamos viver uma vida que está para além do tempo, que não está presa no tempo. Quem é essa realidade? É Jesus. Nós vamos olhar para Jesus. E o que Jesus então fez? Jesus nos fez um convite. Jesus
nos fez um convite diante do cansaço que você está carregando, pelo fato de lidar preso dentro de um templo. Você precisa aprender de mim. Você precisa vir até mim. Você precisa vir até mim. Foi o que Jesus disse: venha até mim, venha até mim. E aprenda de mim. É esse texto que é o texto que talvez vai nos nortear ao longo de todo esse mês, porque é um texto muito claro de Mateus. Jesus dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o que Jesus está dizendo. Se você quer encontrar descanso para esse cansaço que o tempo causa em você, você precisa aceitar o convite de Jesus e aprender dele. Aprendam de mim. Como que eu aceito o convite, Luiz? Como que eu vou aceitar o convite de Jesus? Aqui eu estou tentando sintetizar em apenas 4 passos. O primeiro passo é que você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus, porque quando você olha para Jesus, você entende que Deus é digno da sua confiança, porque Deus trabalha com plano. Deus não trabalha com acaso, Deus não joga dados. Deus tem um plano certo. E por que nós precisamos de Jesus para entender isso? Porque a história vai nos dizer que o homem pecou em Gênesis 3. E ali ele estava submetido a um castigo eterno. Todo aquele que peca morre. O salário do pecado é a morte. Esse era um problema que eu e você teríamos e não saberíamos. Nós todos haveríamos de viver as nossas vidas pecando, e no pecado estávamos, e haveríamos de morrer no pecado, como fruto, como resultado do nosso mal. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para salvar essa humanidade que caiu ali em Gênesis 3. Esse plano começa a ser desenvolvido na leitura e na perspectiva bíblica a partir de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e fala: a partir de você serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão benditas em você. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você vai saber que em Gênesis 12 estava começando a se desenvolver, a se desenrolar um plano de Deus ao longo de toda a história, que vai encontrar o seu ápice na cruz de Cristo. Gálatas 4:4 vai dizer que Jesus nasceu na plenitude do tempo. Quer dizer que aquele plano de Deus, que ele estava construindo ao longo de toda a história, por gerações e gerações, essa família de Abraão que se tornou um povo, que se tornou uma nação, agora desse povo nasce um descendente na plenitude dos tempos. Os teólogos ficam estudando, matutando, para entender o que quer dizer a plenitude dos tempos, do nascimento de Jesus na plenitude dos tempos. Mas a linguagem mais simples, mais visual disso é que Deus estava esperando encher. Era necessário que tudo acontecesse. Era necessário que todos os acontecimentos viessem para que Jesus viesse à terra no momento exato, no momento certo. Os teólogos vão dizer que isso tinha a ver com o Império Romano, que havia construído estradas para que o Evangelho se propagasse com maior facilidade. Vai dizer que o Império Romano desenvolveu um sistema de correios em que as cartas transitavam com mais rapidez. Vai dizer que tem a ver com um contexto social, porque as pessoas estavam falando todas agora uma língua só, que era o grego koiné. Eles vão ficar estudando isso, dizendo que o momento exato era esse, porque logo depois da vinda de Cristo, os registros históricos do povo judeu se perdeu e não era mais possível comprovar que Jesus era da linhagem de Davi, que era da linhagem de Abraão.
Mas, apesar de tudo, todas essas tentativas, a figura mais clara e mais simples é dizer que Deus sempre faz o que Ele precisa fazer na hora certa. E quando nós olhamos isso em Jesus, nós percebemos que foi a hora certa, o tempo certo. Deus não se atrasou quando mandou Jesus. Deus não adiantou quando Ele mandou Jesus. Ele mandou no tempo certo, porque Ele sempre trabalha com um plano na história e na sua história. É preciso que você creia assim. Esse é um primeiro passo para que você acredite. Para que você receba o descanso de Deus. O descanso que você só encontra em Jesus. Em Jesus. O segundo passo é você renunciar ao controle ilusório. Pare de agir como se você soubesse tudo e como se o universo dependesse de você. Por mais que nós tenhamos a consciência disso, a gente ainda continua se achando. A gente ainda continua querendo tomar as nossas decisões por nós mesmos. Nós ainda achamos que nós somos seres suficientes. Nós ainda acreditamos na mentira da serpente, de que se a gente comesse aquele fruto, a gente haveria de ser igual a Deus. A gente ainda continua caindo naquela falácia, naquela grande mentira. E a gente acha muito bom tomar decisão, mas a gente também toma as nossas decisões com muito medo. Por quê? Porque nós não fomos feitos para tomar essas decisões. Se você conversar com um grande CEO de qualquer grande empresa, você vai saber que para ele não é fácil tomar uma decisão. Talvez até para o pequeno empresário você sabe que não é fácil tomar a decisão. E talvez uma grande queixa dos grandes empresários e dos grandes homens públicos seja exatamente essa, tomar uma decisão. Mas ainda assim, a gente quer estar no controle. Ainda assim, a gente quer fazer com que a nossa vontade prevaleça. O que não deixa de também ser um grande paradoxo. Algo bastante contraditório dentro de nós. Não é verdade? Nós queremos tomar as nossas decisões com base naquilo que melhor nos parece. Só que para que nós possamos viver o descanso de Jesus, nós precisamos nos submeter à vontade de Jesus. Saber que Ele sabe o que é melhor para nós. Saber que agora as nossas decisões não vão ser norteadas mais pela nossa racionalidade, não vão ser mais norteadas pelos nossos feelings, pelos nossos sentimentos, pelas nossas impressões, pelas nossas intuições. Agora as nossas decisões vão ser baseadas naquilo que agrada a Jesus, naquilo que Jesus disse que nós deveríamos fazer, ou naquilo que Jesus disse que nós não deveríamos fazer. E nós vamos fazer porque Jesus disse que nós deveríamos fazer, e nós não vamos fazer porque Jesus disse que nós não deveríamos fazer. Você percebe que nós estamos trocando o controle. Quando nós nos aproximamos de Jesus e nos afastamos desse controle ilusório de achar que a gente está no controle de todas as coisas e a gente percebe que nós não estamos. Esse é o convite de Jesus: aprendam de mim, porque o meu jugo é leve. O jugo de Jesus é você obedecer aquilo que Ele está dizendo para você fazer. Não é você inventar algo novo. Não é você ficar aí loucubrando o que você deveria fazer. Porque tudo já está revelado, tudo já está dado. Você consegue compreender como é muito mais fácil obedecer do que você trilhar o seu próprio caminho? É mais fácil por um caminho, por uma estrada que já foi trilhada, do que você desbravar o seu caminho novo. Só que a gente ainda acha que seria melhor se a gente estivesse construindo o nosso próprio caminho. Para que a gente possa descansar em Jesus, nós vamos precisar abrir mão desse controle. E mais, nós vamos precisar adotar um caminho que é o caminho da cruz. Qual que é o caminho da cruz? É esse terceiro passo, adotar a cruz como modelo. O que é a cruz como modelo? É fazer o que é certo, independente do custo, no momento esperado,
visando um fim proveitoso. Fazer o que é certo, independente do custo, no momento esperado, visando um fim proveitoso. Isso é adotar a cruz como modelo de vida. Fazer o que é certo, distinguir o errado do certo. Isso está dado aqui, revelado aqui, na palavra de Deus, mas também por meio do Espírito Santo que habita em nós e no meio de nós. E no meio de nós. Sabe como que a igreja caminha no conhecimento do que é certo? A igreja caminha no conhecimento do que é certo por meio do que Deus disse, por meio da sua palavra, por meio do que Ele diz, por meio do seu Espírito em nós, mas também por meio do que Ele diz entre nós. Entre nós. Existe um texto bíblico que é bastante mal utilizado, porque ele é compreendido fora do contexto. Quando o texto nos diz de que a paz de Deus deveria ser o árbitro dentro do nosso coração, ele não estava falando de paz interior. Ele não estava falando daquela sensação de, eu senti uma paz de que eu devia fazer isso. Ele estava falando de uma paz que se manifesta no meio do corpo da igreja. Sabe o que é certo? Certo é o que a palavra diz que é certo, e que quando eu trago a reflexão de homens e mulheres que caminham também com Cristo, que também desenvolvem a sua fé em Cristo, que também são a habitação do Espírito, elas também dizem sim, elas também dizem amém, elas também dizem é isso. Isso é a forma da igreja compreender o que é o caminho certo. Só que muitas vezes isso também tem a ver com renunciar ao nosso controle. A gente não quer viver com base nas decisões que nós tomamos coletivamente. A gente quer tomar as nossas decisões de modo isolado. E o texto de Provérbios vai nos dizer que quem se isola procura interesses egoístas. Procura interesses egoístas. E aqui não tem fim proveitoso. Por que Jesus estava indo para a cruz? Porque era bonito para ele? O que ele disse no Getsêmani? Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Por isso que eu estou dizendo que para que você aprenda a obedecer, você precisa caminhar por esse caminho de cruz, porque você vai fazer o que é certo, não porque isso lhe parece certo, não porque isso te convenceu certamente, mas é porque você entende que isso é certo à luz da palavra de Deus, da vontade de Deus. E você vai fazer isso custe o que custar, ao preço que for necessário pagar. E no tempo certo. Como que eu sei como o tempo certo? É interessante isso, porque Jesus, no Evangelho de João, por 2 vezes ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Mas em um dado momento, ele declara, é chegada a minha hora. Olha o discernimento de Jesus. Como que nós sabemos quando é chegada a hora, quando não é chegada a hora? Por meio dessa revelação do entendimento das coisas de Deus, da percepção das coisas de Deus, por meio da palavra, do conhecimento, mas também por meio da comunidade de homens e mulheres maduros e sábios na fé. Pessoas que vão olhar para nós, que vão nos dar conselhos, que vão saber dizer, olha, eu acho que não é por esse caminho, eu acho que você está sendo levado pela vaidade, acho que você está sendo levado pelo orgulho, acho que você está sendo levado pela soberba, acho que você está sendo levado pela arrogância. Você não está visando um fim proveitoso. O caminho da cruz é esse caminho onde a gente desfruta das nossas decisões, onde a gente compartilha as nossas decisões junto com um grupo de pessoas que têm a mesma visão que nós, que estão enxergando da mesma forma que nós.
Você já olhou para a igreja e percebeu que a igreja deveria ser esse lugar de segurança para você tomar uma decisão e você poder chegar numa mulher mais madura que você chegar num homem mais maduro que você e falar, eu estou pensando de tomar determinada decisão. Você acha que essa decisão está à luz da vontade de Deus para a minha vida? Você acha que isso revela a sabedoria de Deus para a minha vida? Você me ajuda em oração nisso? Isso vai te fazer uma reflexão sobre o qual fim proveitoso disso. Será que você não está sendo movido apenas por você mesmo, pelos seus próprios interesses? Porque grande parte do cansaço é que nós queremos nos satisfazer, sendo que nós nem sabemos o que nos satisfaz. Uma loucura do homem. A gente quer se satisfazer daquilo que não nos satisfaz. E para concluir, dentro dessa caminhada de aceitar o convite de Jesus, nós precisamos aprender a viver à luz da eternidade. Não seja escravo da satisfação imediata, desenvolva o prazer naquilo que o tempo não pode corromper. Você já escutou alguém dizer assim, lá no céu vai ter de ter Coca-Cola? Alguém já falou isso perto de você? Você já escutou isso? Ou então você já escutou alguém dizer assim, Jesus até que podia voltar, mas ele podia esperar pelo menos eu casar. Já escutaram essa brincadeira? Isso aqui? Já escutaram? Ou então agora com a Copa do Mundo, né? Jesus bem que podia voltar, mas podia esperar a gente ser campeão da Copa do Mundo mais uma vez. Por que as pessoas dizem isso? Por quê? Porque elas estão associando o prazer dela às coisas desse mundo. Uma certa vez eu estava evangelizando na praça, Kings Kids, 11 anos, na rua. E a pessoa falou, eu não quero ir para o céu não. Eu não quero ir para o céu não, porque no céu não vai ter nada do que eu gosto. Sincero, né? Sabe por quê? Porque tem muitos de nós que estamos dizendo que nós queremos ir para o céu, mas a gente não tem nada de interesse das coisas que tem no céu. A gente não gosta da companhia de Jesus, a gente não gosta da presença de Jesus, a gente não gosta da palavra de Jesus. A gente gosta mesmo das coisas aqui. E é por isso que a gente fica, Jesus, você volta, mas espera eu pelo menos passar no vestibular. Jesus, você volta, mas espera pelo menos eu passar no concurso. Jesus, você volta, mas espera eu pelo menos ser meu primeiro milhão. Jesus, você volta, mas espera eu casar. Jesus, você volta, mas espera eu ter filho. Jesus, você volta, mas espera eu ver meus netos crescer. Jesus, não me leva não, Jesus. Não me leva não, Jesus, porque eu estou gostando demais das coisas daqui. Eu estou muito apegado com as coisas desse mundo, eu estou me achando muito útil, eu estou me achando muito necessário. O Senhor sabe que o Senhor não pode me levar agora. E a gente fica cansado disso, de tentar manter a nossa vida, de manter nosso peso, a nossa responsabilidade. Olha como eu sou importante, olha eu preciso trabalhar, olha eu preciso fazer, olha Deus... E eu estou aqui só vivendo dentro dessa humanidade, dentro dessa horizontalidade, das coisas que eu consigo ver, das coisas que me parecem ser boas. Senhor, não volta antes de eu conhecer a Disney. Eu preciso ir conhecer a Disney. Entende? A gente não diz isso, mas a gente, de alguma forma, a gente vive dentro dessa realidade, como se Deus ainda estivesse devendo alguma coisa para nós. A gente não está tão preparado assim para a eternidade, a gente não está tão preparado assim para desfrutar dos prazeres que nós só vamos encontrar com Deus. Por quê? Porque nós não estamos encontrando prazer hoje nas coisas de Deus. E se nós não encontramos hoje prazer nas coisas de Deus, a gente está querendo mais retardar isso mesmo, deixar para depois. Então, para que você aprenda a descansar em Deus, você precisa aprender a abrir o seu coração para as coisas que são eternas. Aprenda a ter prazer nas coisas que são eternas. O Paulo César Baruch, quando ele esteve aqui, no começo do ano, vocês lembram? Ele falou algo muito interessante. De muitas coisas interessantes, de muitas canções bonitas que ele cantou aqui. Ele cantou uma música que ficava repetindo que Deus era bom. Tu és bom, bom, bom. E aí ele disse assim, meus irmãos, eu não gosto de cantar canções muito repetitivas. Mas eu acho que tem algumas canções repetitivas que a gente precisa cantar, porque vai que numa das vezes que a gente está repetindo, a gente acredita. Vocês lembram que ele falou isso? Isso gravou no meu coração.
Porque tem muita coisa que a gente precisa ficar repetindo, seja por meio de canções, seja por meio de leitura, seja por meio da meditação na palavra de Deus, seja por meio do falar salmos e cânticos espirituais uns aos outros. Não é isso que o texto de Efésios nos diz? Que nós deveríamos falar cânticos espirituais uns aos outros, para que a gente pudesse, talvez, numa dessas repetições, acreditar de que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em outro lugar. Porque vai que uma hora que você está cantando, você acredita, realmente, mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em outro lugar. Tem uma outra canção, e essa não é do Baruch, que fala muito assim: nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, só Jesus me satisfaz, nada mais me satisfaz. E a música parece um looping eterno de nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. E eu fico pensando, por que eu preciso ouvir isso? Porque talvez em alguma vez que eu ouvir isso, eu vou realmente acreditar. Porque quando eu olho para a minha vida, eu acho que eu ainda não acredito. Parece que eu ainda não acredito que nada mais me satisfaz, porque eu sempre estou querendo algo mais. Eu sempre estou esperando as minhas férias, eu sempre estou esperando a próxima viagem, eu sempre estou esperando o próximo aniversário dos meus filhos, eu sempre estou esperando mais alguma coisa. Eu acho que eu não estou ainda pronto para dizer nada mais me satisfaz, mas eu continuo cantando, porque vai que eu acredito numa dessas. Vai que a minha alma entende, vai que a minha alma compreende que de fato não tem nada mais do que satisfaz o homem do que estar na presença de Deus, de que estar com Ele, e de que então não preciso mais carregar esse fardo cansativo do tempo, porque agora eu vou desfrutar de vida eterna, e vida eterna é essa, como diz aqui o texto da palavra de Deus, e que o pastor Paulo nos recordou neste começo de culto, de que a vida eterna é essa: conhecer a Deus, conhecer a Cristo e crescer no conhecimento dEle. Você está cansado do tempo e do fardo do tempo sobre a sua vida? Aceita o convite de Jesus. Aceita esse convite de caminhar subindo degrau por degrau. Aprenda a confiar em Deus. Ele pode, Ele é digno da sua confiança. Abra mão desse controle que você acha que você ainda tem sobre as coisas. Adote a cruz como modelo, sabe, de vida. Vai vivendo a sua vida e vai pensando: o que nessa minha semana ficou parecido com Jesus? O que eu fiz nessa semana que pareceu com Jesus? Pareceu com Gólgota, pareceu com eu carregando a minha cruz. O que eu fiz essa semana que eu só fiz porque eu achei que era certo à luz da palavra de Deus? Eu só fiz porque eu achava que Deus esperava que eu fizesse. Vai treinando a sua mente para compreender isso. E talvez, no meio desse sacrifício, no meio dessa dor, você vai descobrir prazer. Porque o texto de Hebreus 12 vai nos dizer que foi assim com Cristo. Vai dizer que pela alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz. Foi por conta da alegria, por conta do prazer que Ele suportou a cruz. E você também vai descobrir um caminho de prazeres no descanso de Deus, no descanso de Jesus. Amém? Queria convidar você a baixar a sua cabeça. Nós vamos ouvir uma canção. Nessa canção não tem nada novo. Você vai ouvir apenas esse texto que nós acabamos de ler sobre o convite de Jesus de forma cantada. Mas eu queria que você acreditasse de fato que na voz dessa nossa irmã está a voz de Jesus dizendo para você: vem a mim. Você que está cansado, você que está fadigado, você que está cansado do tempo, você que está sob a ditadura do tempo, preso nesse ciclo cansativo do tempo, você pode aceitar o convite de Jesus.